E olha, agora a gente fala que uma empresa de engenharia entrou para o mercado de etanol de milho e projeta atender médios e pequenos produtores. A gente vai entender mais dessa tecnologia com o gerente comercial da A1 Engenharia, o Cristiano José Robi. Oi, Cristiano, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. É um trabalho muito interessante que a gente vê, principalmente no centro-oeste do país, o quanto tem crescido, tem sido um motivador de fato, né? O milho aí como a nova, né, digamos assim, bioenergia, biocombustível e o que isso tem estimulado os produtores da região, bem como também a instalação de novas usinas para realmente aí ter e fazer parte dessa cadeia, dessa geração de energia limpa. Como é que vem o trabalho de vocês nesse sentido? Muito bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos assistem. A gente vem trabalhando ultimamente mais próximo dessa nova cadeia, né, de produção de energia e biocombustíveis, que é o proveniente do milho, também em função da experiência do nosso fundador da empresa. Ele também é agricultor, tem vários contatos e conhecimento nessa área. Então, a gente tem uma boa entrada com alguns produtores e também com produtores de tecnologia de processo. A nossa empresa sempre trabalhou com indústrias de processo, né, instalações industriais de indústrias de processo físico-químico. Então, a gente tem algumas possibilidades de apresentar produtores que buscam soluções de produção em diversas escalas. Lógico que isso passa por vários estudos, que é um grande potencial. O Brasil tem um potencial enorme, né, de produzir etanol de milho. Hoje o Brasil conta com uma participação de etanol proveniente do milho muito pequena. Quase 100% da produção de etanol ainda é de segunda safra. Então, o potencial é uma coisa absurda no Brasil. Ele tem uma vocação, obviamente, para fazer plantas de grande porte. Os produtores hoje atuantes nessa área, todos são de grande porte, mas tem muita demanda também para os pequenos produtores. Pelo ciclo que você consegue fazer um ciclo combinado, né? Quando você tem agropecuária, pois o milho, além do etanol, ainda gera o DDGS, né, que é base de ração animal, ainda tem uma parcela de óleo, então a gente consegue, buscando soluções alternativas para a produção de energia e também da ração, algumas soluções de menor porte. Olhando um pouco para mercados fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos trouxe esse know-how para o Brasil, dessas grandes plantas, de grande porte mesmo, né? A gente fala com plantas de investimentos bilionários, mas a gente também tem outras possibilidades, então, muito proveniente também de tecnologias de empresas da Índia, que tem produtores menores, e uma cadeia diferente dos Estados Unidos, que é de grande porte. Então, a gente olha para todos os aspectos de uma instalação e das possibilidades de subprodutos dessa instalação. Bem como, em alguns casos, a gente pode levar a cadeia mais para frente, como que chamam de biorrefinarias, de outros subprodutos além do etanol, né? A gente pode pensar em outros subprodutos que viabilizam um negócio de menor porte. Existem também associações que já vêm sendo criadas por alguns produtores, né? Não só as cooperativas, mas também de produtores privados, fazendo associações para poder criar uma planta de maior porte. O que não tem, que é engraçado nesse setor, é que você só tem plantas de pequeno e grande porte. O intermediário que ele fica mais difícil de solucionar, mas tem soluções para pequeno porte, tem soluções para grande porte. O intermediário que ainda está sendo buscado, né, outras soluções para conseguir atingir uma viabilidade interessante para o negócio. Mas a gente vive num país com uma situação muito privilegiada nesse sentido. Exatamente, né? Você trouxe assim todo um overview em relação ao que vem acontecendo de expansão do etanol de milho. E era justamente a minha Sim. pergunta que você colocou dentro do seu contexto sobre Estados Unidos e Índia, e pegando o exemplo dos Estados Unidos que já executam, né, esse trabalho há um tempo, essa sinergia, essa troca de experiências, principalmente voltada à inovação e tecnologia aqui para o Brasil. Como é que isso tem funcionado, né, na prática e, de fato, né, o que a gente poderia também
aproveitar mais e melhor, além do etanol de milho, né? Então, como biorrefinaria, quais outros tipos de produtos aí, pela experiência que a gente pode vir a ter também a partir ali daquela construção daquela planta? Então, a grande diferença, eu diria que do mercado americano para o nosso, está muito mais na geração de energia, né? Como o Brasil nasceu, cresceu muito através da produção de etanol de cana, a gente tem várias indústrias que a gente chama de flex, ou seja, um produtor de etanol a partir da cana, ele complementa a planta dele produzindo etanol também de milho. E ele já tem uma base energética extremamente interessante que é o bagaço da cana, né? Uma planta puramente de etanol de milho, ela tem uma necessidade, muitas vezes a opção no Brasil é de resíduo florestal, ou seja, tem que se plantar eucalipto, fazer biomassa de madeira para gerar energia alternativa. Mas também com essa pegada de carbono bem baixa, né, que é uma característica do Brasil, a gente tem vantagens competitivas na geração de energia verde. E os Estados Unidos usa muito gás natural. No Brasil, a gente não tem plantas a gás natural por questões de custo. Então, as alternativas que o Brasil vem buscando para a geração de energia, todas são ambientalmente corretas e elas têm um apelo ambiental bem diferenciado. O que falta, na verdade, é crescer muito a produção, né, porque basicamente está na mão dos Estados Unidos e do Brasil. 70% da produção mundial está na mão desses dois países. E a utilização ainda é muito baixa, mas já vem mudando, né? Existem programas na Índia, Inglaterra, a Toyota já anunciou carro híbrido, por exemplo, né, energia mais etanol. Então, tem uma tendência, a indústria automobilística ampliando a sua base, né, de uso de combustível alternativo, como etanol de milho ou de cana, seja qual etanol for, ela vem puxar mais demanda. Hoje a demanda é grande, mas tem muito espaço. A indústria de aviação também vem buscando algumas alternativas, né? Combustível para aviação também de base de etanol, de base florestal, de base agro, né? De base de milho ou cana. Também em pesquisa no Brasil, por institutos nacionais e outros internacionais. Então, tem muita pesquisa e desenvolvimento nessa área. Trocas de know-how, claro que tem, guardadas as devidas proporções, né, de proteção de know-how de empresas. E aí, na cadeia abaixo, que você perguntou, a gente tem as proteínas fermentadas de milho mesmo, além do álcool de outros níveis, né, para uso farmacêutico, por exemplo, fazer a biorrefinaria com subprodutos. Existem diversos subprodutos do milho na biorrefinaria, só que aí são mercados nicho. Muito ligado ao que a gente falou de produtores menores. Aí você não vai fazer uma escala do álcool, por exemplo, para farmacêutica muito menor do que o de combustíveis. Então, também é uma possível solução para um produtor de menor escala. Com certeza, Cristiano. Muito bom a gente falar sobre isso. Pelo que entendi, então, ainda fica a questão de investimentos também ali no segmento mais intermediário, já que a gente tem a possibilidade, né, de hoje já ter algumas em funcionamento no modelo Flex. Tive a oportunidade de conhecer uma em especial ali no norte do estado de Mato Grosso e outras regiões também. Ou seja, a gente tem a possibilidade, então, de avançar mais ainda no pequeno porte, né, como no intermediário também. E quais são os caminhos realmente para a gente chegar nesse modelo ideal e conseguir ainda mais avanço? Como eu disse, estão muito ligados, né? A gente vai ter um mercado em expansão somente para o grande. A gente fala num crescimento na produção. Primeiro vem o grande, e aí vai abrir espaço para o médio e o pequeno. A gente fala numa expansão, um crescimento de acima de 12% ao ano na produção de etanol de milho. Ou seja, a escala, se você acompanhar o que tem hoje já evoluído, ela evoluiu muito em produção e a gente deve chegar em patamares em 2030 de quase 10 bilhões de litros. Então, a participação do etanol de milho vai crescer muito na matriz energética e aí abre espaço para o médio e pequeno para outras demandas que, como eu expliquei, que são as de nicho. Não vai nascer um mercado de combustível de aviação, por exemplo, muito grande imediatamente.
Então, vão de plantas menores, testes de tecnologias, até ele se tornar um grande produtor. E esses outros nichos, como eu falei, um etanol de alto grau para farmacêutica e para outros usos que precisam, né, de outras grades de etanol, que não é do combustível, também vão crescer em paralelo com o crescimento do combustível para automóveis, né? E aí, na carona vem a aviação, aí vem os outros subprodutos, normalmente reservado para os produtores de nicho, que aí sim vem o pequeno e o médio entrando com viabilidade nesse mercado, vendendo, lógico, né, por outro valor, né? O valor do litro do combustível para aviação vai ser mais alto que o de automóveis e um para farmacêutica muito mais alto que o de aviação mesmo, por ser um Sim. nicho. Então, aí você vai ter produtos de mais alto valor agregado e a planta conseguindo fazer plantas menores. Perfeito, muitíssimo Esse que é o caminho obrigada. que a gente imagina. Sim. Perfeito, Cristiano. Obrigada, então, por sua entrevista aqui e nos falamos em outras oportunidades. Uma excelente quinta-feira a você. Você também, Renato. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, a gente que agradece.